Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Nota de Deus. E no vídeo de hoje eu vou deixar uma palavra para a gente meditar, uma palavra para a gente refletir, uma palavra muito poderosa a qual Deus trouxe ao meu coração e eu achei interessante compartilhar com vocês. A palavra está lá em João 5, do versículo 1 ao versículo 8. E nós vamos ler junto, porque normalmente eu leio só um versículo, mas este eu achei interessante a gente ler o texto para que eu não precise explicar o que acontece na história. E diz assim: o título é A Cura de um Paralítico de Betseda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betseda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia multidões de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia de certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descesse, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. E estava ali um homem que jazia há 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, lhe disse: Quer ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma tua cama e anda. Essa palavra ela é extremamente poderosa. E assim, vamos lá para o primeiro versículo, né? O primeiro versículo fala assim: depois disso. Depois disso o quê? Se você ler o versículo 4, você vai ver que capítulo 4, no versículo 43 do versículo 4, relata a cura do filho de um oficial, onde Jesus apenas declarou uma palavra que diz assim: vai, o teu filho vive. E através da palavra, naquele mesmo horário, aquele homem foi curado. Não precisou Jesus ir ter com ele. Mas o que me chamou de bem atenção nessa palavra é que, neste caso, Jesus ele foi até lá, porque ele sabia que ali jazia alguém há muito tempo precisando de um milagre. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, a palavra de Deus relata, como a gente leu, que naquele lugar tinha muitos enfermos, né, cegos, coxos, todas as pessoas que tivessem qualquer tipo de enfermidade iam até aquele tanque para ser sarado, para serem curados. E então, isso me levou a refletir. Por quê? Aquele homem já estava lá há 38 anos. E a Bíblia fala que de certo tempo, em certo tempo, as águas agitavam-se e alguém que descia era curado. E vamos supor que pelo menos o tanque agitasse uma vez ao ano. Aquele homem, se fosse uma vez ao ano, aquele homem já teria visto a água sendo movida 38 vezes. E sido visto 38 pessoas sendo curadas, mas eu creio que pode ter sido até mais vezes do que isso. E eu fico a imaginar aquele cego que não podia ver, mas ouvia o movimento das águas, ele se jogava e era curado. E aí ele saía. E aí as pessoas que eram curadas iam saindo, e aquele homem, ele estava lá. E eu fico pensando, será que aquelas pessoas que estavam lá não fizeram um vínculo de amizade? Será que um não ajudou o outro? E aquele homem, ele ficou lá enquanto outros eram curados. E eu fiquei pensando, por quê? Aqueles que foram curados, que viram, por exemplo, um cego que estava lá e talvez quando chegou lá sabia, um cego não pode, mas sabia que existia alguém lá, porque pelo tom de voz ele conhecia, que estava lá muito antes dele, porque quando ele recebeu a cura, ele não ficou para ajudar aqueles que estavam lá há mais tempo. Porque quando a gente recebe uma cura, a gente recebe um milagre, uma transformação, a gente toma a nossa bênção e chispa fora e não se importa de ajudar aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Isso me fez refletir muitas das vezes o quanto nós somos egoístas e pensamos apenas em nós, em queremos a cura somente para nós. Porém, a palavra do Senhor diz que de graça recebeis e de graça vos dá. Então, se recebemos algo da parte de Deus, nós precisamos compartilhar com outros, sabe? Se alguém está precisando de ajuda, se você já foi curado no seu interior, se você já foi transformado, dê a mão ao seu irmão, fique do lado, porque eu tenho certeza que se algum daqueles que foram curados e viram aquele homem há muito mais tempo do que eles ali, poderia ter ajudado ele, aquele homem poderia ter alcançado o seu milagre, mas todos, um por um,
que se recebia o seu milagre, passava por ele, poderia até respingar água molhados e iam embora. E muitas das vezes nós fazemos isso, nós só queremos ser abençoados, mas não nos importamos em ajudar o nosso próximo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Então, se coloque no lugar daquele. Será que se você fosse alguém, você também não gostaria de ser ajudado? Porque aquele paralítico, ele não podia andar. Ele se arrastava, enquanto ele tentava ir, ele ouvia o movimento, mas ele não conseguia, ele não poderia ser mais rápido do que os outros, e não tinha ninguém para lhe ajudar. E isso é muito doloroso, porque a sensação que aquele homem tinha era que ele estava sendo deixado para trás. E veja só, quando Jesus pergunta a ele, você quer ser curado, né? Normalmente quando Jesus fala isso, pergunta isso para as outras pessoas na Bíblia, de imediato as pessoas falam assim, quero sim, mestre, quero ser curado. Mas aquele homem, ele estava tão triste, tão ferido, tão se sentindo inferior, tão se deixado para trás, que ele responde, não tem homem nenhum que me lance nas águas, sabe? Ele estava na frente de Jesus, alguém que poderia curá-lo de imediato. Mas ele falou aquilo que estava dentro dele, que era a dor, a frustração. E isso mostra que nós não conseguimos esconder de Deus e de Jesus como verdadeiramente nós nos sentimos, porque Ele sabe exatamente como nós sentimos. Aquele homem, ele queria ser curado, mas ele desabafou perante a Deus. Ele falou, ó Senhor, eu não posso ser curado porque ninguém me ajuda. E quantas das vezes nós nos sentimos assim, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos deixados para trás, vemos pessoas avançando, crescendo, e vemos que ninguém se importa em saber como você está, em te dar uma ligação e falar, não, vou orar junto com você, não, você precisa de ler a Bíblia, eu vou ler com você, você está sem ir para a igreja, não, vamos junto olhar um ministério para você congregar. Quantas das vezes nós se sentimos esquecidos e deixados para trás, e aquele homem se sentia dessa forma, dessa maneira, esquecido e deixado para trás. Porém, Jesus, por muito amar e saber, a Bíblia fala que Jesus foi àquele lugar porque ele sabia como aquele homem está. E eu quero te dizer, Jesus sabe exatamente como você está. Ele sabe exatamente como você se encontra. E vai ter algo que ele vai fazer na sua vida, que não vai precisar de homem, não vai precisar de anjos, não vai precisar de mover de águas. Ele mesmo irá fazer, ele mesmo irá efetuar, porque tem coisas que o homem precisa fazer, precisa nos ajudar, anjos podem intervir, mas tem coisas que só o próprio Deus pode fazer. Eu falo com propriedade porque assim foi na minha vida, sabe? O que eu vivi, o que Deus transformou, como Deus mudou a minha visão de ter um relacionamento com Ele. Não foi homem que precisou me dizer nada, foi Ele que interviu, Ele que moveu, Ele que transformou, Ele que tocou. E assim será na sua vida. Ainda que você se sinta esquecido, ainda que você se veja, olhe para você e não veja ninguém te ajudando, muitas das vezes é permissão de Deus que seja dessa forma, porque o que Ele tem para fazer com você e na sua vida vai ser entre você e ele, não vai precisar ninguém intervir ou auxiliar, porque o próprio Deus, ele vai batalhar as suas causas. E uma coisa que me chama muita atenção é que, como eu falei, né, quando Jesus pergunta àquele homem se ele quer ser sarado, ele desabafa para Deus como ele se sentia. Eu fico imaginando que aquele homem, ele pode ter ajudado outras pessoas, ele pode ter, em algum daqueles anos que ele estava lá, ter avisado para alguém por não conseguir chegar a tempo, mas falar, tá se movendo. E ele não ter sido lembrado pelos aqueles que ele ajudou, sabe? Essa sensação de a gente não ter o retorno, de não ter a recompensa de ajudar alguém é muito dolorosa. E aquele homem, ele estava ferido na alma. A cura que ele precisava não era somente no seu físico, mas no seu interior, no seu íntimo e no seu profundo. E Deus, ele vai fazer assim. Ele não vai curar apenas o que aparentemente é visível e notório. Ele vai curar tudo que for necessário, tudo que precisa ser colocado no lugar, ele vai colocar, porque ele é poderoso e ele tem toda a autoridade para fazer essas coisas. Então, creia e confie que o Deus que te conhece e te sonda, ele vai curar tudo que precisa ser curado em você. E você pode falar assim, mas esse homem já tinha 38 anos esperando uma cura, esperando um milagre. E eu quero te dizer, Deus não tarda, não se atrasa. Ele trabalha no momento certo e na hora exata. E ele tem um propósito em todas as coisas que ele faz. Aquele homem não precisou do mover, aquele homem não precisou do propósito, aquele homem precisou apenas de uma palavra que foi:
Levanta-te, toma a tua caminhanda. Ele se encontrou com Jesus e a partir daí, a sua vida foi mudada. E eu creio e profetizo que assim será na sua vida. Ainda que você se sinta só, se sinta esquecido, se sinta para trás. Quando verdadeiramente Jesus te encontrar e você se encontrar com Ele, Ele mesmo vai fazer a obra na sua vida e vai colocar tudo que precisa ser colocado no lugar. Vai restaurar e curar tudo que precisa ser curado e restaurado em você. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo.